A paz do Senhor, professores, bom dia! Estamos aqui com a lição de adolescentes que tem por tema a história do povo escolhido. E a aula de hoje é a lição número 4, que tem por título A Conquista da Terra Prometida. Vamos começar a aula mais uma vez retomando um pouquinho da aula anterior, falando de toda a dificuldade no deserto, do quão era esperado esse momento de chegar à Terra Prometida e todas as complicações que implicaram até chegar nesse momento. A lição ela nos traz como objetivo mostrar que a história de Israel é marcada por grandes milagres, ensinar aos adolescentes acerca da manifestação do poder de Deus e apontar a fidelidade de Deus mediante o cumprimento da promessa sobre a conquista da Terra Prometida. Então, essa lição ela vai tratar muito sobre a questão da confiança, da gente não ver que as promessas de Deus estão acontecendo, mas confiar em Deus em todo um percurso para que, enfim, conseguimos alcançar as promessas de Deus para as nossas vidas. A lição, ela nos traz o exemplo de um líder nato, que era Moisés, e também vai trazer como Josué, ele foi um instrumento de aprendizagem a toda a liderança de Moisés. Como ele aprendeu em momentos importantes que Josué estava junto de Moisés, aprendendo até chegar ao cumprimento da promessa de Deus, aquele momento em que Deus ordenou a Moisés que indicasse um novo líder para o povo de Israel. Antes de tudo, eu quero começar a aula indicando que vocês utilizem um quadro com uma frase ou uma palavra temática. Eu optei pela palavra fé, porque em todo o percurso foi necessária muita fé e muita obediência para que se conquistasse a Terra Prometida. Então hoje nós vamos colocar pendurado em sala de aula. Com certeza os adolescentes vão se questionar, a palavra fé, o que significa a palavra fé? O que será que a gente vai tratar com essa palavra? Então a gente vai pegar um pouquinho da curiosidade deles e vocês podem instigarem mais ainda isso. Não sei, será que teremos um brinde? O que será? Será que vocês vão ter que me dizer o significado mais correto da palavra fé para ganhar alguma coisa? Então isso já vai fazer com que eles atentem um pouquinho mais para a aula, tá certo? Então esse vai ser o quadro da aula de hoje. Mais à frente vocês vão entender um pouquinho porque nós vamos trabalhar com essa mesma palavra na dinâmica de hoje. Então, a conquista da Terra Prometida, ela fala muito sobre a questão da confiança do povo de Deus na promessa dada. Então, a passagem pelo Jordão, foram vários momentos em que o povo precisou usar de fé e de confiança no Senhor Jesus para atravessar. Um exemplo dele foi a passagem pelo Jordão, que após a morte de Moisés, Deus apareceu a Josué e prometeu que estaria com ele em todo o percurso até a Terra Prometida. Vamos lá. No momento da travessia do Rio Jordão, o Rio Jordão era um rio complicado de se atravessar, porque nele existiam obstáculos e era um rio muito estreito. E no período de colheita, período de chuvas, ela ficava com as águas muito altas, dificultando muito a passagem por aquele rio. No quadro Vamos Aprender, a lição ela mostra que as promessas de Deus elas são cumpridas. Toda a vida nós não precisamos e não devemos ficar de braços cruzados. Aqui o pessoal precisou ser forte, corajoso e confiar na lei do Senhor Jesus para que, enfim, conseguissem com êxito alcançar o objetivo de conquista da Terra Prometida. Em todo o decorrer da história, a Bíblia nos mostra que houveram várias mostras de milagres do Senhor Jesus, como por exemplo a passagem pelo Rio Jordão. O Rio Jordão ele era um rio com a travessia difícil, principalmente em período de colheita, em que ele estava cheio. E os sacerdotes eles usaram o que aprenderam do Senhor Jesus. Eles seguiram a ordenança do Senhor Jesus e passaram com uma arca da aliança.
no momento da passagem, o fluxo das águas foi interrompido e eles conseguiram passar a pés secos, ou seja, as águas não molharam seus pés. E no decorrer da passagem, pegaram 12 pedras para construir um memorial, e isso foi um grande marco para a história da entrada em Israel. Outro trecho aqui muito importante é a conquista de Jericó, onde foi traçada uma estratégia. Então, muitas vezes, a gente precisa traçar estratégias para poder conquistar, para poder vencer algum obstáculo da nossa vida. Não somente na questão espiritual, mas na questão da nossa vida em si. Então, podemos trazer para os adolescentes justamente essa reflexão. Que estratégias você tem traçado para chamar os seus amigos para a igreja, ou para vencer aquele medo, ou conquistar aquela vaga na universidade que você tanto quer? O que você tem feito para conquistar isso? Você tem ficado de braços cruzados? Você tem pedido a Deus a orientação dele? Então, é sempre importante trazer um pouco da aula para o dia a dia dos adolescentes, para que eles consigam refletir. Outro momento muito forte aqui do contexto da nossa história é sobre a conquista de Jericó, em que Josué utilizou de estratégia, até porque ele já vinha aprendido muito com a liderança de Moisés. Ele utilizou espiões para ficarem na cidade, e eles foram abrigados pela Raabe. Raabe era uma prostituta do local, mas foi usada para que ajudasse o povo de Deus, enfim, a restabelecer-se naquele local. Deus, ele usa quem ele quer, como ele quer. E é isso, gente. A aula de hoje ela é traçada justamente sobre a questão das promessas de Deus, sobre confiar na promessa de Deus, sobre ter fé e seguir as ordenanças do Senhor Jesus. Então, como dinâmica hoje, eu trouxe para vocês: as muralhas caem com fé. Vocês viram aqui que nós temos copos. Esses copos, eles são representantes da muralha. O que vocês vão fazer? Vocês vão dar aos adolescentes promessas de Deus. Aqui nós imprimimos alguns versículos que vocês vão recortar e entregar a grupos distintos. Vocês vão entregar aos grupos. E eles vão utilizar, no momento de derrubar um pouco da muralha, eles vão utilizar essas promessas de Deus e uma tarefa de obediência. Essa tarefa de obediência pode ser cantar um trecho pequeno de um hino, fazer uma oração pequena, contar um testemunho pequeno, tudo isso, algo bem sucinto, para que nesse momento eles derrubem uma parte da muralha. O contexto geral dessa dinâmica é conversar com os adolescentes sobre que muralhas precisam cair. As muralhas do medo, da inveja, e que nós precisamos ter força e confiar nas promessas de Deus para a nossa vida. Então, mais uma vez aqui, fazendo referência à palavra fé. A fé é o principal fundamento para conquistar as promessas de Deus em nossas vidas. Então é isso, gente. Mais uma vez eu quero indicar para vocês a Bíblia da Escola Bíblica. Ela tem aqui no perfil pedagógico algumas aulas mostrando a quem ensina e o que ensina e onde ensina, justamente sobre essa aula. Com certeza vai fortalecer muito mais o teu conhecimento. E a paz do Senhor e até a próxima aula.